Oi, eu sou a Gabi Ameto e essas são as minhas leituras de agosto. Foi um mês um pouquinho maluco, um pouquinho conturbado, pois eu leio por frustração, eu leio quando as coisas não estão bem. E se você acompanhou o Diário de Escrita ou o meu Instagram, vocês sabem que eu não tava bem. Então, tem algum momento ali que eu simplesmente me descontrolei e no final rendeu que eu li 12 livros, mais um de escrita. Que ele não conta muito, mas conta. Tiveram leituras muito boas, algumas nem tanto. Então eu vou tentar ser breve nos resumos, porque são 12 livros. Foi um inferno fazer o roteiro de 12 livros, eu já tava cansada. E eu não quero que esse vídeo fique muito grande, senão vocês não assistem. Então, sem mais enrolações, a minha primeira leitura foi Forksville, Livre-se do Lobo, do Oliver Callahan. Existe um SK matando um monte de jovens e todos têm uma coisa em comum. Eles entraram em um certo chat da Deep Web. O Felipe é o protagonista e ele decide fazer o quê? Entrar nesse chat para tirar a prova. Depois de uma pequena confusão, ele acaba aparecendo uma mensagem chamada selecionado. Ele fala, não é nada. Até que uma pessoa aparece no seu quintal. E ele percebe que talvez ele tenha colocado sua vida em risco. Nesse meio tempo, ele descobre que existe lobos e pessoas que têm asas nas costas, que são meio vampiros, mas também não são. É complicado essas criaturas. E eles têm o objetivo de proteger a cidade e seus habitantes. E o Felipe, ele acabou provocando o primeiro lobo. Porque sim, a gente descobre que essa pessoa que tá matando, é o primeiro lobo que existiu. Ele é super antigo, super poderoso. E ele nunca vai parar de caçar o Felipe, a não ser que um dos dois vai de arrasta pra cima e o Felipe decide procurar a única arma que pode matar essa criatura. Então, ele, o amigo e mais um monte de criatura mística embarcam numa aventura. É uma história bem divertida, cheia de aventuras, cheia de intrigas, cheia de traição. Eles passam por várias cidadezinhas pequenas. Foi uma história muito legal de acompanhar. Nesse ponto eu ainda estava bem, então eu levei mais de uma semana para ler, uma quantidade totalmente normal de tempo. E eu só senti falta de uma resposta, porque ao longo da história foi aparecendo uma equipe de panteras. Mais especificamente a Alpha, que o personagem, o Felipe, ele sempre falava que ele parecia reconhecer aqueles olhos, e ao mesmo tempo a gente sabia que a irmã dele morreu no acidente de carro. E aí, assim, dá pra juntar, né? E não tem a resposta. Ficou faltando um pedaço. Tirando isso, amei a história. Minha segunda leitura, eu dei continuidade à série dos Filhos do Acordo. Então eu li o terceiro livro, que é Itori, da Thais Lopes. Esses dois já são figurinha carimbada nos livros, eles vivem aparecendo. O Itori, ele faz parte da força-tarefa para acabar com a abdução de terráqueas. E ele tá lá, assim, desde o primeiro livro. E ele, anos atrás, traiu a confiança da Suelen. Uma terráquea que já tá no espaço há uns 4 anos. Ela teve contato tanto com a protagonista do primeiro e do segundo livro. Ela já conheceu o Itori, ela gosta muito do Itori. E uma das coisas que eu mais gosto aqui é que ela não é como as outras. Ela já tá há 4 anos e ela sabe se virar. Ela conseguiu construir uma reputação ali nesse meio. E ela também tem um objetivo que é o mesmo do Itori, que é acabar com o que levou ela ali. Porque embora ela se deu muito bem, ela acha meio injusto acontecer isso. Então os dois se encontram, eles acabam colocando a diferença por um bem maior pra lutar contra isso. E uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é que a Suelen, ela não é medrosa, ela é uma das personagens mais fortes. Por ela estar ali, por ela ter recebido um pouco do treinamento do Itori, então ela tem muita coisa, ela é muito forte, ela é muito inteligente. É um livro de segunda chance, é um livro que o motivo por terem se afastado faz sentido. Você acha o Itori burro? Acha o Itori burro, mas ao mesmo tempo você sente que faz sentido. Tem sentido? Ai, que frase redundante, pelo amor de Deus. Agora, a minha terceira leitura foi A Biblioteca das Histórias Não Contadas, da Gabriela Campos. Imagina uma protagonista, ela tava voando no seu dragão, prestes a derrotar o inimigo, e do nada, ela tá numa biblioteca cheia de personagens. Ali é a biblioteca onde ficam os personagens que as histórias não foram terminadas. E só existe 2 maneiras de sair dali: sendo escrito ou sendo esquecido. Essa personagem, ela quer ser escrita e ela vai fazer de tudo pra isso acontecer e pode colocar todo esse lugar a perder. Essa foi uma história muito divertida, porque afinal, eu acho que quando você é escritor e lê essa história, você tem um plus, já que você também tem as suas histórias não contadas. E cara, eu, Andressa, num vórtice de pensamento, porque no início parece histórias não contadas. Eu falei, beleza, eu tenho 3 histórias não contadas. Que eu abandonei. 2 vão ficar lá, mas aí me veio outro pensamento. Ignorei o cachorro. Por quê? Uma das minhas histórias é uma duologia. Mas a primeira tá escrita. Isso significa que ela tá presa, uma. Porque uma foi abandonada a continuação. Então ela tá presa.
mas ela não foi escrita. E depois, mais pra frente, eu descobri que não é só você começar a história. Se você anotou a ideia, o seu personagem foi pra lá também. E aí que eu entrei em um parafuso, porque tem muito personagem, eu tenho muita ideia. E eu falei, meu Deus, tem um monte de personagem sem nome, sem propósito, eu sou um monstro. E eu me alonguei muito nesse livro, porque realmente quando você é escritor e lê um livro desse, é muito louco. Então, se você é escritor e tá me assistindo, eu indico, porque é bem legal. Eu gostei bastante da história, porém, eu achei que a proposta, o enredo, foi mais legal do que o fim. Eu achei que o fim ele ficou muito subjetivo. Eu acho que se você for uma pessoa religiosa, você vai entender mais do que eu, porque eu fiquei tipo, tá, o que é a praga? Tá, o que é o fogo? Qual é o significado de tal simbologia? Não sei. Aí no final eu fiquei tipo, tá, o início foi bem mais divertido que o final. Agora, a minha quarta leitura foi finalmente o livro que eu contei os dias pra lançar, Corte de Névoas, da Thaís Lopes. Esse é o quarto livro do Corte de Sangue, que a gente finalmente vai conhecer o setor 3, o setor dos necromantes, e a gente vai conhecer o Eric, que ele é o príncipe desse lugar. Ele não tá conseguindo controlar, pois aí existiam mais 2 príncipes que ele matou porque não tava sendo um bom líder. E o cachorro continua latindo. Socorro. E ele decide trazer uma antiga aliada, uma antiga pessoa que teve um pai muito importante, que é a Lara, a mercenária, que tava lá no primeiro livro, assim. E ela vai voltar e a gente descobre que ela tem alguns poderes de vampiros, pois seu pai foi um vampiro que voltou a ser humano, então a gente vai descobrir um monte de coisa ali. E o foco dessa história é sobre as criaturas modificadas que existem para além dos muros, a terra. Eu não lembro o nome, se é terra sem lei, terra sem... É terra sem alguma coisa. O que eu mais gosto, além de aprofundar muito esses 2 personagens, além de conhecer um pouco os necromantes, é muito da relação Alana e Rafael no próximo livro, que eu não vejo a hora. E trazer um novo vilão, talvez. Senti que uma força maior do Rafael estava surgindo. E, gente, eu tô contando os dias pra novembro, porque eu preciso saber essa história. Ela está indo muito bem, muito incrível. É assim, um livro que ele só sobe. Eu falei que o terceiro foi o melhor, mas agora eu já falo que o quarto é o melhor. Porque essa história, ela só cresce, ela só se desenvolve mais. Eu li em pouquíssimos dias. Ali eu não notei, mas eu já estava entrando no quê? No vórtice e não estou bem, socorro. Então, eu não percebi porque eu sempre leio rápido o livro da Thaís Lopes. E esse eu li rápido, mas tá tudo bem. Porque o terceiro eu também li e eu tava bem. Porque em Tori eu tava bem e li rápido. Não tem um livro que eu não leio rápido dela. Mas as coisas desandaram na minha quinta e sexta leitura, que era uma duologia do Minho, da Anne Miller. O primeiro livro é Virgem para meu chefe e o segundo é Submissa para meu chefe. Então vamos lá, a Thaís voltou para casa dos pais depois de ser burra, porque ela ganhou um prêmio de livro de um livro que foi publicado. Ela falou, sou financeiramente independente, foi morar sozinha, não deu certo, e ela tá voltando com o rabo entre as pernas, foi burra. Emprego com o CEO, que é amigo do irmão dela, que por acaso eles têm um passado juntos, mas eles não se encontram. Ela trabalha assim no hotel até que eles se encontram e ele coloca ela como comissária de bordo, e ela acaba vendo ele se pegando com outro, e eles acabam se pegando, e aí ele... Assim, basicamente é isso, tá? Eles vão se pegar. O que eu não gostei... ali, assim, eles têm um quê de BDSM, porém, vamos praticar, mas não vamos falar sobre. Não vamos definir limites, palavras de segurança. Depois da gente ler um livro bom, como os livros da Daya, coisa assim, a gente fica tipo, não é muito saudável, né? Agora, vou dar um spoiler pro final, porque, assim, é uma história legal se você quer ler por pegação, mas é uma história chata se você quer ler por qualquer outro motivo. Eu vou dar um spoiler, porque, como eu já disse antes, ela é uma escritora e ela começou a escrever um livro sobre o que ela estava vivendo. Só mudou um pouquinho o nome dos personagens. E aí ela terminou de escrever, mandou pra editora, e a editora mandou pro CEO, porque era uma história que, tipo assim, se você juntava um mais um, você percebia que era deles. Aí ele surta, ele fala, cara, você não pode publicar isso. As pessoas vão perceber que sou eu. Eu não posso entrar em escândalo, caramba. Aí eu tenho 2 pontos que eu vou defender os 2. Primeiro, ele tem razão, tá? Realmente, ela se inspirou muito na história real e ela poderia falar, desculpa, vou mudar até se tornar algo maluco. E agora também vou falar uma coisa, que ele começa, não, você não vai publicar essa história, esse lixo. Cara, se uma pessoa fala que meus livros são lixo,
Não há nada do mundo que me faça voltar. E ela volta porque ele se redimiu. E o que ele fez? Ele publicou o livro dela. Enquanto a maioria das pessoas estão falando, ai meu Deus, que fofo, que prova de amor. A única coisa que eu pensei foi, mas ela não participou do processo, ela não escolheu a capa, ela não escolheu a diagramação, ela não teve a sensação de ver o livro dela chegando. Ela simplesmente chegou numa sessão de autógrafo. Ele tirou isso dela. Não é legal, não é romântico, é frustrante. Eu escrevi o livro e a melhor parte eu não vou participar? Que injustiça! E eu li esse livro em um final de semana, e são 2. Agora, minha 7ª leitura foi Sakura, Quando Te Encontrar, da Thalissa Bettinelli. Talvez eu precise de óculos. Eu vou aumentar a letra depois. Vamos lá. A Sakura mora no Japão, o Hayato mora no Brasil, e os dois se conheceram numa viagem do Hayato. Eles se tornaram amigos e, 4 anos? 2 anos? Eles estão conversando online até que a Sakura decide finalmente ir pro Brasil, conhecer ele, reencontrar ele, eles já se conhecem. E é claro que quando eles chegarem lá, eles vão se apaixonar. Mas o Hayato, ele tem um passado obscuro, um passado que não deixa ele se entregar, que eu achei meio de boa, sabe? O passado da Sakura, ele é mais dolorido que o do Hayato. E ela se entrega de boa, tá? A hora que ela foi falando, eu falei, porque no início, obviamente faz mistério, eu achei falar, beleza, né? Um avô chato, um avô rigoroso. Meu Deus, não era um avô rigoroso, era horrível, gente, me deu... Ai, não, assim, a história é muito boa, mas essa parte foi bem tensa. É uma história fofa, ao mesmo tempo é uma história bem quente, bem sexual. Eles têm muitas cenas sexys, porém algumas partes meio estranhas. Sei lá. Ai, gente, é só lendo pra saber as partes estranhas. Mas aqui, o que realmente eu não gostei, que me deu agonia, é que o Hayato, ele tem um gato, e tá tudo bem. E um dos grandes plots desse livro é que o gato faz xixi nas coisas. Se seu gato faz xixi fora da caixa de areia, leve-o pro médico. Ele pode ter problema no rim ou ele pode ter problemas de comportamento, mas primeiro você descarta o rim, tá? Não é normal. E eles olham, olha, ele fez xixi no meu travesseiro, olha, ele fez xixi no meu sofá. Não é normal. E segunda coisa, você não precisa comprar um colchão novo se o seu gato faz xixi no seu colchão. Meu Deus, eles compram um novo. Tudo bem que eu entendi que é uma história, era o momento, ai meu Deus, sua cama está molhada, venha dormir na minha. Faz sentido. A partir do momento que ele falou, amanhã a gente compra um colchão novo, eu falei, então tá, né? Pensa assim, gente, imagina se você tem filho, bebê, o quanto que mija na cama. Você vai comprar um colchão cada vez que isso acontece? Não, você coloca no sol e a mágica acontece, o cheiro some. É assim que se faz, você não compra um colchão novo. E sim, essa é a parte que eu mais me frustrei, que eu fiquei, meu Deus, leve esse gato no veterinário, pelo amor de Deus. Tem problema de comportamento aqui, socorro. Fora isso, a minha história foi boa. Tá gostando desse vídeo levemente caótico? Já se inscreve no canal. Se já for inscrito, pega o link desse vídeo ou de algum que você goste e compartilhe com seus amigos que gostam de ler, que gostam de escrever, pra virem aqui e chegar a 1000 inscritos e finalmente monetizar esse canal. E lembrando, se você se interessou por qualquer um desses livros, todos os links vão estar aqui na descrição. Se forem comprar, por favor, usem meu link, que ajuda bastante. Agora, a minha 8ª leitura foi Acordo Inconveniente, da Marília de Barbosa. A Celine e o Arthur têm um começo difícil, eles têm um passado que machucou os dois muito. Eles ficam anos sem ver. E a gente tá na atualidade, onde a irmã da Celina morre e deixa pra trás suas 2 filhas. No papel tá que a guarda dela vai para a Celina, porém, o irmão do marido da irmã, que confusão, também quer essa guarda, então ela vai ter que brigar. Porém, esse homem, ele é mais velho, ele tá casado, ele já tá estável financeiramente, ele tem filhos, então ele tem muitos pontos a favor dele. E a Celine tem a brilhante ideia de, tá, eu preciso de algo pra me ajudar, eu vou casar. Ela se reencontra com o Arthur e ele é o único que topa essa ideia maluca de fingir que estão casados, pois ele também precisa de uma noiva, de uma mulher falsa, e também porque ele nunca esqueceu a Celina. Então ele vê como uma segunda chance pra eles se aproximarem. E eles vão ter uma cena fofa, é engraçadinho. Eu gostei bastante da história, embora história com criança não faz o meu estilo, gente, eu não gosto. Eu juro, tá? Eu gosto de criança, não nas histórias.
Parece, não sei, só atrapalha. Mas eu gostei dela, é uma história bem leve, bem fofinha, que me divertiu. E nesse surto louco que eu tava, foi uma boa leitura. Agora, a minha nona leitura, gente. Eu surtei quando eu percebi, não tava nos meus planos ler, mas assim que eu vi, eu falei, meu Deus, está na Amazon, eu tive que ler. Que foi O Legado Esquecido, o terceiro livro de Filhos da Lua, da Marcela Rossetti. Eu já tenho resenha do primeiro livro que eu vou deixar aqui pra vocês. É maravilhoso. E eu fiz aqui um resumo bem merda. A história sobre lobisomens e de uma garota que não tinha ideia que era uma. Não só isso, ela é uma farejadora. Um dos poderes que estavam praticamente extintos. Não, eles estavam literalmente extintos. Ela é a última. E ao longo do livro a gente descobre que o porquê mataram os farejadores, o que está por trás disso, os vilões. E o segundo livro terminou assim. E eu fiquei mais de um ano esperando esse livro. Então, o primeiro momento foi desespero, porque eu ficava tipo, meu Deus, quem é esse personagem? E esse? Ele já apareceu? Esse nome não me é familiar? Foi assim, uma loucura, foi horrível. Mas depois que eu fui pegando todos os personagens, voltou a ser maravilhoso. Foi uma história, assim, muito boa. É uma crescente. Só teve, eu acho que 2 problemas. O primeiro é que teve metade das páginas. Os 2 primeiros livros têm 600 páginas e esse tem 300. Eu falei, nossa, 300, assustei. E outra coisa que eu não gostei também é que passou um dia. Realmente, o livro se passa em um dia. Os outros não, os outros passam em semanas, meses. E esse um dia, e me deu a sensação de que tudo aconteceu e nada aconteceu ao mesmo tempo, porque eles sequer dormiram. Tem uma personagem que ela acabou o livro 2 desmaiada por algo que acontece, e ela passou o livro inteiro desmaiada porque se passou um dia. Então eu achei que pecou nisso. Por um lado, eu entendo porque não pode passar muitos dias por conta do Julian. Mas a partir desse momento, eles poderiam ter dormido pelo menos um. Que eu senti realmente que tanta coisa aconteceu, e por ter passado um dia, parece que nada aconteceu e a história não andou. Porque você passou um dia. O final foi maravilhoso. Não é um final de trilogia. Eu achei que seria uma trilogia, mas não é. Vai ter mais. Eu achei, assim, as revelações incríveis. Tivemos, finalmente, um pouquinho mais da Agatha Blake, a mãe da Bianca, a protagonista do livro. Uma personagem muito importante. Tivemos muitas revelações e o final foi tipo, meu Deus, agora a merda vai acontecer. E foi maravilhoso. E agora é só esperar mais um ano pra autora lançar. E assim, eu tava tanto nessa vibe Filhos da Lua que eu acabei tendo a minha 10ª leitura como Filhos da Lua, A Noite da Aniquilação, também da Marcela Rossetti. E esse vai ser uma história em quadrinhos que conta a grande noite da aniquilação, onde todos os farejadores morreram. E a gente conhece um pouquinho da Agatha Blake, a personagem que eu queria tanto conhecer mais. E eu achei que poderia ser melhor, tá? Ali, a gente já sabe o que aconteceu na noite da aniquilação, por conta dos livros, obviamente. Mas eu achei que a história em quadrinho ia trazer um pouquinho, um plus mais. Não trazer informações que entregassem a história, mas talvez mostrar um pouquinho mais os farejadores, alguns mais morrendo pra gente sentir. Mas não, foi literalmente a Agatha Blake conversando com 2 crianças, apareceu o cara, separaram eles, morte, ela escapou, vai pro mundo humano. Foi isso. É 30 páginas. Levando em conta que é um desenho, foi muito rápido. Eu acho que principalmente por eu ter lido já o 3º livro e saber como a Agatha é importante, o quanto ela tá presente na história, sem saber que ela tá presente na história, me deu vontade de conhecer mais ela. E eu achei que isso acontecia nesse livro e na verdade não foi nada e eu fiquei um pouco triste. A minha 11ª leitura foi a minha leitura bônus, que é Escreva Seu Livro Agora, Planejamento e Estrutura. Eu esqueci o nome do autor, desculpa. Escreva aqui em algum lugar. E eu tava lendo esse livro há muito tempo. Eu acho que eu desisti de fazer meta de leitura de livro didático, pois sou lerda. E, honestamente, é um livro interessante. Ele me deu alguns insights, mas... Ai, gente, honestamente, a maioria das coisas eu já sabia, tá? Não teve nada de novo. Eu acho que a maioria dos livros é bem básica, o que eu não posso reclamar, porque eu tô pegando de graça no Kindle Unlimited. Mas ao mesmo tempo não é aquela história que fala, meu Deus, mudou a minha vida. Principalmente depois que eu peguei o do Bruno Crispim, o primeiro. Esse realmente, ele mudou minha vida, porque tinha muita coisa de estrutura, personagem que eu nunca tinha me tocado. Então, aquele livro de fato me ajudou. Agora esse aqui, ele não era tanto, não tinha tanta coisa quanto o outro. E depois que eu terminei de ler, depois de uma longa espera, isso porque tem 80 páginas, a gente fala, olha, tirando 1 ou 2 coisas que eu aprendi, não foi. Eu aprendo bem mais fuçando em artigo da internet do que lendo, então não acho que eu precise ler tantos livros assim. A minha 12ª leitura foi o Tratado dos Párias, o Príncipe Caçador, livro 1.
da Isabela Almeida. Aqui é um mundo pós-guerra, onde, como sempre, quem se ferrou foi a mulher que perdeu todos os seus direitos. E existem ali 4 espécies. Os humanos, que são os que têm mais mulheres. E sim, gente, é bem importante esse fato. Os lobos, que estão comercializando mulheres humanas. Sim, é bem tenso isso que eu tô falando, eu sei. E os vampiros, que aqui são chamados sombrios, que praticamente não têm mulheres, eles precisam desesperadamente de mulheres humanas. E pelo menos eles são bonzinhos, tá? E por último, o Leviatã, que é uma mistura dos 3 que causou a guerra. A cada ano, separam algumas mulheres para distribuir. Sim. Então vai um pouquinho pro lobo, um pouquinho pro sombrio, um pouquinho, uma pro Leviatã e o resto fica pros humanos, embora tenha muito mais humano ali. Não faz muito sentido essa parte. E a cada 20 anos, o lobo ou os vampiros recebem mais mulheres. Gente, eu sei, é muito errado, tá? A história faz sentido. E o livro começa justamente com essa entrega. Dessa vez vai vir muitas mulheres para os vampiros. Porém, uma chacina acontece e só tem uma sobrevivente. Ela consegue escapar porque um dos caras que estava lá ajuda ela. E ela acaba chegando no reino dos sombrios. É levada por eles e ela é meio transformada. Então, ela ganha alguns poderes, ela ganha umas vantagens. E principalmente, ela envelhece. Então, de 17 ela foi para 20 e pouquinhos. Porque... o livro explica melhor do que eu vou explicar aqui. E uma coisa muito importante é que, embora todo mundo tirou os direitos das mulheres, os vampiros ainda, eles respeitam muito elas. Então, pela primeira vez, a Diana, ela aprende a pensar por si própria, ela aprende a ter opinião, e ela começa a querer ajudar essas pessoas que tanto ajudaram. Então ela decide se infiltrar no reino humano para descobrir o que aconteceu. E pra isso ela vai ter que noivar com a pessoa que fez a chacina. Não a pessoa que salvou, a pessoa que matou praticamente todas elas. Mas antes de matar, ele praticou tal ato que vocês sabem o que aconteceu, mas não vou usar as palavras, tá? Essa foi uma história que eu li no Wattpad há muito tempo atrás e ela continua boa, gente. Que surpresa, ela continua muito boa. É uma história que vai causar um desconforto por causa que a gente é mulher, né? E sempre se ferra nessas histórias. Cara, porque eu lembro qual vai ser o final vai ser bom. E eu li principalmente esse livro primeiro porque eu não lembrava de muita coisa. Eu lembrava assim de pontos bem básicos, e também porque eu lembro que o segundo livro tem uma pegação que a autora não colocou no Wattpad. Então sim, eu tô relendo uma história só por causa de uma pegação, pois eu sou fada. E foi uma história muito boa, muito gostosa. Lembrei o quanto eu gostava do Nikolai e como eu gostou da cultura desses sombrios. E a minha 13ª leitura quase não foi, porque faltava meia hora para dar meia-noite do dia 1 de setembro e eu tava lendo os últimos 9% do livro, que foi A Escuridão que Nos Separam, da Stephanie Sayes. É claro, existem vários reinos, mas a gente vai focar em 2. Existe um que ele é totalmente escuro e existe apenas 6 horas de luz por dia. E existe um monstro que ataca essas pessoas durante a noite. E existe um lugar onde existe uma cúpula, que é sempre luz, que é sempre quente. Ah, esqueci de falar, o outro reino também é sempre frio. Assim, neve até a canela. Ou o joelho, não sei. E esses lugares, eles não se gostam, eles estão em guerra. Pessoas do Reino Frio sempre acabam tentando emigrar para esse Reino Quente. E muitos sentem ódio por não ter isso. E o Reino Quente acha que o povo do frio é selvagem e odeia essas pessoas que estão se infiltrando. E um ponto muito importante é que o Reino Frio tem poderes. Um casamento vai acontecer na região quente. E eles veem uma oportunidade de mandar alguém selvagem do Reino Frio trocar de lugar com essa noiva, se casar com o príncipe, matar o rei e a família e eles se tornarem o rei. E pra isso eles escolhem a Liz. A Liz é vibe vilã, tá? Ela é mais vilã que o vilão. Ela tá aqui, tipo, sangue nos olhos. Só que ela tem um defeito, ela é muito impulsiva. E ela vai passar um mês no meio de povo que ela odeia, sem poder matar ninguém, sem poder usar seus poderes, até o pai dela chegar, a eles matarem a família real e tomarem o poder. Só que quando ela chega lá, ela percebe que as coisas não são como são. E que talvez o plano do pai dela não seja o único. E talvez aquele lugar quente derreta seu coração de gelo. Uma das coisas que eu acho mais engraçada é que ela chegou assim, tipo, não posso usar meu poder, não posso matar ninguém, não vou usar meu poder. 5 minutos depois ela tá virando uma xícara quente no colo de uma pessoa usando seu poder. Ela fala, ninguém vai saber que fui eu mesmo. Então usa o poder dela o tempo todo, só que ela não mata. Ela só tortura lentamente. Esqueci de falar uma coisa muito importante. Ela chega lá
E ela tem o seu príncipe o noivo, que ele é um Golden Retriever, tipo, uau, vamos mudar o mundo, vamos dar as mãos, somos paz e amor, vamos nos conhecer. E tem o príncipe irmão que fala, você tá escondendo alguma coisa, e ele tenta matar ela 3 vezes. Quem que você acha que ela se interessa? Obviamente, né? A gente tem uma pegada aí no to Lovers, é uma história bem legal, bem divertida. Em breve teremos o que é resenha desse livro, que eu gostei bastante. E essas foram as minhas 13 leituras, gente, eu cansei. Vocês ainda estão aqui? Espero que sim. Se vocês assistiram até o fim, deixa o gostei. Se inscreve no canal porque eu estou sempre indicando livros maravilhosos. Compartilhe esse vídeo com um amigo que ama leitura. Se você gostou, se interessou por qualquer um desses livros, todos os links vão estar aqui na descrição. Compre usando o meu link que ajuda bastante. Vai me seguir nas minhas redes sociais, porque tirando o momento que eu tava muito mal, muito pra baixo, eu sempre coloco o que eu tô lendo, o que eu tô achando, meus diários de leitura em tempo real. E, gente, também lembrando que sou escritora, já tenho livros publicados, eles estão grátis pelo Kindle Unlimited e o link vai estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!